Oi, como vai você? Hoje é dia de ação parlamentar aqui na TV Câmara de São José dos Campos. Vamos juntos e juntas conhecer um pouco mais sobre o trabalho do Legislativo. E nesta edição você vai saber mais sobre as emendas, que são as propostas de modificações em projetos de lei. Ainda na Câmara, hoje vamos apresentar uma matéria sobre o trabalho de fiscalização feito pela Comissão de Saúde e o apoio dado ao COMUS, o Conselho Municipal de Saúde. Você também vai conferir informações sobre um projeto de lei que tramita na Câmara e pretende aumentar o valor do Vale Alimentação dos servidores municipais. Tem ainda o nosso tradicional quadro Nomes da Cidade. Fique por aí que o Ação Parlamentar está no ar. A palavra emenda aparece bastante nas sessões aqui na Câmara Municipal. Mas você sabe o que é uma emenda? Elas são propostas de modificações em projetos de lei. Mas não é tão simples assim. As emendas podem ser classificadas em 4 segmentos diferentes e, depois de sugeridas, precisam ser votadas pelos vereadores. Nós vamos entender melhor todo esse processo na primeira reportagem do Ação Parlamentar de hoje. O termo emendas aparece constantemente nas sessões aqui da Câmara. São propostas apresentadas pelos parlamentares para sugerir mudanças em projetos de lei. As emendas são alterações que são apontadas ou que são sugeridas ao texto de um projeto, de uma propositura. Então, é uma propositura acessória que tem por propósito, que tem por função fazer algum tipo de modificação de natureza mais pontual no projeto. As emendas podem aparecer em diversas situações. Para isso, existem algumas classificações, e são 4, cada uma com alteração em um quesito diferente do projeto. A emenda, geralmente, ela vai ser de natureza aditiva, supressiva, modificativa ou redacional. A aditiva é aquela que visa acrescentar alguma normativa, alguma disposição que antes não existia no projeto, então vai acrescentar um dispositivo novo. A supressiva é justamente o contrário, aquela que vai tirar do projeto uma disposição que estava contida nele originalmente. A modificativa é aquela que vai alterar um dispositivo, então um dispositivo do projeto fala alguma coisa, e aí essa emenda visa alterar aquilo que está escrito ali. E a emenda de redação, a emenda redacional, é aquela que visa apenas adequar o texto do projeto às normas de língua portuguesa mesmo. As emendas podem ser apresentadas por qualquer vereador, não necessariamente por quem elaborou o projeto. Após a leitura da matéria, é aberto o chamado prazo de emenda, período para os parlamentares apresentarem as propostas de alteração. O projeto é lido e, em seguida, abre-se o prazo para emendas. Abre-se o prazo para emendas. Depois desse prazo, esse prazo pode ser maior ou menor, vai depender do rito do processo. Rito ordinário, rito urgente, prioritário, enfim. Então, vai depender do rito. Pode ser apresentada emenda, então, depois desse prazo, pode haver apresentação de emenda? Sim, é possível a apresentação de emenda, mas por se tratar de uma emenda apresentada fora do prazo, é necessária a aprovação, a tramitação dessa emenda em plenário. Então, aí os vereadores vão votar, mediante quórum de maioria absoluta, se eles aprovam ou não a tramitação dessa emenda apresentada fora do prazo. Para ser aceita, a emenda precisa estar de acordo com a matéria do projeto de lei. Depois, para passar a valer, ela também é votada aqui no plenário. As proposituras de emenda vão sendo apresentadas, e aí depois elas são votadas junto com o projeto. Então, antes da votação do projeto, são votadas as emendas, na mesma sessão. Um exemplo muito comum é a própria LOA, a Lei Orçamentária Anual, que recebe várias propostas de emenda até a aprovação. As emendas que visam, por exemplo, sugestão da lei orçamentária anual, por exemplo. Então, a lei orçamentária anual está em tramitação aqui na Câmara e ela tem várias emendas que foram sugeridas ao projeto. Então, essas emendas visam corrigir o orçamento ou enviar mais dinheiro para um setor ou menos para o outro, enfim.
né? Então foram apresentadas várias emendas nesse sentido. E essa ferramenta é fundamental para garantir que os projetos apresentados possam atender de fato às necessidades da cidade. Elas existem, visam justamente adequar um projeto. Às vezes a propositura é apresentada de uma forma, mas no meio do caminho, no meio do processo legislativo, percebe que é possível fazer algum tipo de ajuste ou necessário algum tipo de ajuste, né? Então as emendas propiciam justamente que se faça essas alterações que acabam se mostrando pertinentes para que tenha um bom andamento ali do processo legislativo. A saúde é sempre um assunto que demanda muita atenção do poder público e também da população. Por isso, aqui na Câmara, dentre as comissões permanentes, nós temos a Comissão de Saúde, que fiscaliza as ações realizadas na área da saúde aqui no município. Além disso, em São José também existe o COMUS, o Conselho Municipal de Saúde. Ele é um órgão que também acompanha de perto a gestão da saúde na cidade. Quando pensamos em políticas públicas, a saúde é um dos temas mais importantes a serem debatidos. Afinal de contas, é um direito fundamental garantido pela Constituição. Em São José dos Campos, a Câmara tem uma comissão permanente voltada para o assunto. Fazem parte dela os vereadores Milton Vieira Filho como presidente, Zé Luiz como relator e Dulce Rita como membro. É papel do grupo acompanhar de perto as ações feitas na saúde da cidade. A Comissão de Saúde é uma comissão permanente, né, aqui da Casa, da Câmara Municipal, e trata de fiscalizar e de acompanhar as ações de saúde, né, da Secretaria de Saúde, das unidades de saúde, Hospital Municipal, UPAs, UBSs, né, as diretorias de saúde, para que a gente possa estar entregando ali um serviço de qualidade para o cidadão joseense. Além da comissão presente na Câmara, a cidade tem outra entidade que fiscaliza o setor. O Conselho Municipal de Saúde, conhecido como COMUS, é um órgão deliberativo, formado por representantes de entidades sociais, órgãos municipais e sociedade civil, que acompanha de perto a execução da gestão da saúde. A gente não presta conta para a Secretaria de Saúde, a gente fiscaliza ela com uma prestação de contas. A cada 4 meses, a Secretaria de Saúde tem que vir até o Conselho e apresentar todas as contas, toda a produção, todo o trabalho que está sendo feito da Secretaria de Saúde para que o Conselho analise as contas e aí veja se o dinheiro está sendo aplicado corretamente na saúde. Quando não há aprovação, o que acontece? O COMUS tem que mandar um relatório para o Ministério da Saúde dizendo se essa conta foi aprovada ou não e responder também ao Tribunal de Contas. Porque a Secretaria de Saúde precisa que o Conselho aprove e envie um relatório. Nós fazemos um relatório, eu faço um relatório como presidente e encaminho tanto para o Ministério da Saúde como para o Tribunal de Contas, dizendo que a saúde está ok. Não estando, eu aponto aonde foi encontrado os erros e o que precisa ser feito. E aí o Tribunal de Contas vem com a fiscalização deles. E não são só as contas da Prefeitura que são fiscalizadas pelo COMUS. Os atendimentos nas unidades de saúde da cidade também recebem a atenção do órgão, com visitas aos locais de 2 em 2 meses. Toda vez que a gente recebe uma denúncia, olha, a UBS e tal não está atendendo conforme o protocolo que manda o Ministério, né? Tem um CGU, Conselho Gestor de Unidade, naquela UBS, que se reúne uma vez por mês e já faz esse trabalho inicial. Né? São eleitos pela população também, mas são ligados ao COMUS. Então tá, e a mesa diretora faz esse trabalho de estar indo sempre, a cada 2 meses, a gente está numa UBS diferente, vendo a situação e levantando as demandas. Conforme a gente pega as demandas, as denúncias, torna-se ofício e a gente já notifica automaticamente a Secretaria de Saúde. E o munícipe também pode ajudar nesse processo de fiscalização, entrando em contato tanto com a Comissão de Saúde da Câmara quanto com o COMUS, para enviar denúncias que podem ser averiguadas pelos 2 órgãos. Se hoje existe o poder público, né, na representação da Câmara Municipal, do Legislativo, do Executivo, o próprio COMUS, o Conselho Municipal, é por causa do principal, que é o cidadão.
O cidadão é o principal dessa relação, né? Então, quando ele está mais perto do legislativo, do executivo, levando as reivindicações de melhorias, de denúncias, né, de reclamações, né, a gente consegue absorver tudo isso e pensar em conjunto, né, através do poder público, em transformar em melhorias para que eles possam sempre estar tendo o que é de direito deles, que é a qualidade no serviço. Nós recebemos bastante demanda via e-mail do Comus, via telefone ou até mesmo atendimento presencial, né? Que o Comus ele funciona dentro da secretaria, mas ele está do lado ali da vigilância sanitária. Então tem uma sala lá onde a gente atende os munícipes, tem uma ficha onde ele pode refazer a reclamação, que ele pode estar levando todas as problemáticas da saúde, e também tem o Conselho Gestor de Unidade, que é onde levanta-se grandes demandas de problemas da saúde. O trabalho em conjunto envolvendo as duas partes também possibilitou que fosse apresentada uma proposta orçamentária para que o Comus atue de maneira independente financeiramente a partir de 2025. Nós estamos agora com trabalho com a atual comissão, né, de saúde, porque na lei federal diz que o Conselho Municipal de Saúde tem que ser independente financeiramente. E em São José até hoje isso não existia. E através da comissão de saúde nós levantamos e enviamos uma proposta orçamentária para que em 2025 o Comus seja independente financeiramente para desenvolver os trabalhos, né, de fiscalização da saúde de São José. Com entidades atuantes, juntamente com uma participação ativa da sociedade, a intenção é ter uma melhoria no atendimento na ponta final da corrente, que é o munícipe. Nós trabalhamos em conjunto, a comissão na Câmara Municipal e o Comus na sua função, né, de estar no Conselho Municipal ali fiscalizando, acompanhando, né, as ações da Secretaria de Saúde, né, para ver se a saúde pública da cidade está chegando de fato na ponta para as pessoas com qualidade. É sempre no melhor atendimento ao munícipe, tanto dentro do Hospital Municipal, Clínica Sul, das UPAs, até mesmo nos hospitais particulares, que são conveniados, Santa Casa, Pio XII, todos esses serviços nós acompanhamos de perto, e os contratos também, para ver se estão sendo obedecidos. Intervalo por aqui e já nós voltamos com informações de um projeto de lei que está em tramitação aqui na Câmara. Não saia daí. Estou de volta com Ação Parlamentar. Obrigado pela sua companhia. E olha só, você recebe o Vale Refeição ou o Vale Alimentação? Caso sim, o valor deles cumpre as necessidades? A gente até já falou disso aqui na TV Câmara. E bom, um projeto de lei que tramita na Câmara, de autoria do vereador Dr. José Cláudio, busca aumentar o valor do Vale Alimentação dos servidores municipais. Esse valor hoje é de R$ 27,00 e está estagnado há mais de 2 anos. Quem trabalha fora de casa muitas vezes acaba comendo em restaurantes ou pede aquela famosa marmita. O almoço é hora sagrada, mas tem ficado mais caro. Uma pesquisa realizada pela empresa Ticket aponta que o custo médio da refeição por dia em São José dos Campos é de R$ 50,25. O preço inclui prato principal, bebida, sobremesa e café. Mas, segundo o vereador Dr. José Cláudio, se os servidores públicos dependessem do Ticket Refeição, oferecido pelo Executivo Municipal, a conta do almoço fecharia no vermelho. É que o total pago por dia é de R$ 27,00, valor estagnado há 2 anos. Nós fizemos uma pesquisa de outros servidores, né, de outras casas, e o valor é bem superior ao nosso, inclusive de cidades vizinhas aqui. E o problema do Vale Refeição, do Ticket, né, que é oferecido ao servidor do Executivo, né, da Prefeitura Municipal, é que esse valor é oferecido e é descontado de 70%. Então, o valor cheio seria R$ 27,00. Em alguns casos chega a R$ 13,50, em outros casos a R$ 8,00. Hoje, com esse valor, mal se toma um café da manhã, quanto menos um almoço digno, né? Para mudar essa realidade, o vereador propôs a criação de um projeto de lei que reajusta o valor do ticket refeição pago aos servidores do Executivo.
A matéria está em tramitação na Câmara. Se aprovada, o vale alimentação pago por dia de trabalho passaria de R$ 27 para R$ 40. Nós fizemos essa proposta de ter uma readequação com o valor da cidade. Nós chegamos a um valor médio entre R$ 40. Existem outros estudos aí que é um pouco mais, mas nós estamos pedindo uma valorização para R$ 40 e sem o desconto. Isso daí cair líquido para o servidor poder ter uma alimentação digna e saudável. Para o vereador, o objetivo do projeto é proporcionar bem-estar, reconhecimento e valorização aos servidores do Poder Executivo, além da equidade de benefícios entre os poderes, uma vez que os servidores da Câmara já recebem R$ 40 de ticket diário. Respeitar e dar dignidade para o servidor público municipal. Segundo, proteger a saúde dele para que ele tenha uma alimentação saudável, né, e se alimente adequadamente. E com isso daí diminui o estresse, diminui a preocupação. Então acho que é valorizar mesmo o nosso servidor, né? Caso o projeto seja aprovado, a ideia é que o novo valor comece a ser aplicado a partir de 1º de janeiro de 2025. De acordo com o vereador Dr. José Cláudio, a mudança vai garantir que os servidores tenham uma alimentação de qualidade, o que pode ajudar na melhora da produtividade e motivação no trabalho. Acho que a ideia é essa, saúde, reduzir estresse e não deixar o servidor passando dificuldades. Mais uma pausa aqui no Ação Parlamentar e na volta tem o quadro Nomes da Cidade. Estamos de volta com a Ação Parlamentar e com o nosso quadro Nomes da Cidade. Esse é aquele momento que passeamos por São José dos Campos e conhecemos a história das pessoas que têm os nomes eternizados nas placas de ruas, parques e praças daqui do município. Essa rua extensa na zona norte de São José leva o nome de Padre Wagner Rodolfo da Silva, sacerdote joseense conhecido pelo jeito carinhoso e alegre com os fiéis. Ele era a mesma coisa, como irmão, como filho, como tio. Ele dentro de casa e lá dentro da igreja, com as pessoas, ele era a mesma coisa. Ele era o mesmo ser humilde, brincalhão, sabe, aquela criatura que gostava de abraçar, de beijar, de apertar, ele era do mesmo jeito. Wagner era o mais velho de uma família de 7 irmãos. A irmã conta que desde pequeno ele já dava sinais de sua vocação, ser padre. E ele já era um menino com uma dedicação, né? A gente já sabia que ele tinha essa vocação. A gente não sentia naquela época, a gente era pequeno também. Mas com o decorrer do tempo a gente foi vendo que ele tinha mesmo essa dedicação. Porque a gente ele brincava de missa, ele era o padre nas missas, ele pegava pão da minha mãe, dava pãozinho como hóstia, né, fazia suquinho, então brincava realmente de missa, pegava lençol, colocava nas costas e fazia tudo aquilo. E a gente brincava com ele, ele era o padre, né? Porque na época a gente era criança, a gente ajudava meu pai na igreja, que meu pai era sacristão, e aí a gente ajudava ele, né, com as missas, a cuidar da igreja, a cuidar de tudo, então já era para ser mesmo. Foi ordenado em 1998 e trabalhou em várias comunidades de São José. Se tornou pároco na paróquia São Benedito, no bairro Alto da Ponte, em 2000. Torcedor do São Paulo e apaixonado por música sertaneja, era muito querido pelos paroquianos e não dispensava uma quermesse. Ele era a alegria toda, ele adorava cantar, ele fazia show sertanejo, raiz mesmo, que ele tinha uma parceria, né, com o seu Ivo, e fazia shows quando tinha festa na paróquia. Nossa, gostava. Em casa ele tinha muitos discos, ele chegava em casa nas folgas, ele entrava no quarto, era só ouvir música. Em 2003, Padre Wagner foi vítima de um latrocínio e faleceu aos 35 anos. O velório juntou milhares de pessoas na paróquia São Benedito. Com o passar dos anos, o sacerdote se tornou uma espécie de santo popular. O túmulo dele, no cemitério Padre Rodolfo Komorek, é o segundo mais visitado.
e já teve várias placas de agradecimento por graças alcançadas. Lucila relembrou uma história difícil de uma gravidez que passou ao lado do irmão e atribui o chamado milagre à intercessão do padre. Ele sofreu muito quando eu perdi meu filho, que eu estava de 6 meses de gravidez, né? E eu tive descolamento de placenta, acabei ficando com o neném morto na minha barriga um tempo e foi uma situação bem triste. Depois da morte dele, foi em 2003, final de 2004 eu engravidei, né? Eu não podia mais engravidar, eu já tinha problemas, eu tinha mioma, eu tinha sérios problemas que eu realmente não podia mais engravidar. Engravidei num momento difícil, porque eu tinha feito uma cirurgia e eu estava com ele na minha barriga e eu não sabia. Eu fiz uma cirurgia meio complicadinha e eu estava grávida e eu não sabia. E aí, enfim, nasceu o meu filho, saudável, uma gravidez maravilhosa, dentre as outras que eu não tive, né, gravidez boas. A dele foi a melhor que eu tive. Quando meu filho nasceu, eu olhei, era muito igual àquele que eu tinha perdido. Era a mesma cara, era o mesmo bebê. E aí já me veio na mente. Falei, esse é o meu filho que meu irmão me trouxe de volta. Tenho certeza disso. 21 anos após a morte, amigos e familiares ainda se reúnem todos os anos na data do falecimento para a celebração de uma missa em memória do padre. Um blog em homenagem a ele conta com centenas de pedidos de oração e relatos emocionados. Todas essas demonstrações de carinho e preservação da memória do sacerdote deixam Lucila emocionada e com muito orgulho do irmão. A dor da perda, ela é muito grande, mas é realmente isso tudo que está acontecendo é que faz a gente se fortalecer, né? A gente voltar a fazer realmente o que a gente fazia junto com ele. A gente hoje lembra dele com amor, né? Com alegria. Porque antes, no início, era muito difícil para a gente lembrar, né, dele e a gente só sofria. Hoje não precisamos sofrer. Porque a gente sabe que se existe toda essa consideração por ele, né, essas coisas que você falou, de nome de rua, nome do postinho e vai, né, e outras coisas mais, é valorização da pessoa, do que ela foi. Isso enriquece a gente. Fim de mais uma ação parlamentar e eu agradeço pela sua audiência. Também te convido a acompanhar a programação da TV Câmara no YouTube, em @TV Câmara SJC. Na semana que vem eu volto. Um abraço e até lá!